capítulo 11, e versículo de número 14. Todos acharam? Amém. Vamos todos lermos juntos esse texto? Vamos lá? Não havendo sábia direção, o povo cai, mas a multidão de conselheiros há segurança. Mais uma vez em forte aos homens. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Mais uma vez todos juntos, vamos lá? Não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. A tua palavra é vida para as orientações que serão dadas à liderança, que o Senhor nos oriente e nos ensine, a fim de que seja uma manhã edificante de conhecimento, de orientação para todos nós que formamos a liderança desta igreja. Nós te oramos em nome de Jesus. Todos dizem amém, irmãos? Amém. Bom, a escola, ela é participativa, logo os líderes podem concordar, discordar, opinar nos pontos, nos tópicos, no que for interessante e importante para edificar o nosso conhecimento. Nós escolhemos o tema aconselhamento. Por que o aconselhamento? Nós observamos que nós vivemos em uma época de pessoas com muitos problemas e conflitos. Entendemos que a atuação da liderança unicamente no púlpito nem sempre alcança a necessidade do membro na sua particularidade. E nós, enquanto líderes, uma das ações que nós desenvolvemos é o trabalho de aconselharmos e aconselhamento. O púlpito edifica, ensina, exorta, mas o púlpito não alcança as necessidades do membro, do congregado, na sua profundidade e na sua particularidade. Então, cada líder precisa entender que ele também vai desempenhar um pouco da sua função de aconselhar os seus liderados e desenvolver um trabalho de aconselhamento. Um outro aspecto importante é que nunca se teve uma época de pessoas tão estressadas. O mundo ativista, competitivo, ativista, competitivo, tem nos tornado pessoas muito estressadas, e aí há um desequilíbrio emocional. E esse desequilíbrio emocional pode interferir na nossa comunhão com Deus, na nossa comunhão com os irmãos, e muitas vezes até interferir na nossa fé, na saúde espiritual da nossa fé. Aí vocês observam o quanto é importante, nos dias de hoje, a liderança desenvolver o trabalho de aconselhamento, porque nós temos pessoas, devido todo esse contexto que vivemos hoje, pessoas muito vulneráveis e necessitadas de aconselhamento, de companheirismo, de aproximação, de orientações. O mundo ativista tem deixado-nos estressados, sem contar que a tal da depressão hoje já se tornou muito natural até no meio dos crentes. Que você encontra de crente com depressão, alguém se isola para uma fuga e se entrega ao fracasso, e esse fracasso traz toda uma debilidade emocional, psicológica, espiritual,
E daqui a pouco a pessoa coloca na cabeça que não serve mais para nada, tem que acabar com tudo que a vida encerrou para ele. Aí nós convivemos com essas pessoas, convivemos com essas necessidades de pessoas que estão cada vez mais vulneráveis à doença que chama-se a doença do século, que são as doenças psicossomáticas, que vem pela fraqueza do psicológico, que atinge o emocional e que na maioria das vezes até resulta no físico também. Tem muitos cânceres que são resultados de doenças do emocional, muitos tumores malignos que são consequência de coisas mal resolvidas no coração, no emocional, no psicológico. E por isso a igreja precisa intensificar o trabalho dela terapêutico através do aconselhamento e preventivo também. Amém, irmãos? Então aí é que há uma concentração de força, de estratégias, de ciladas, de laços para atrapalhar a vida de uma liderança, atrapalhar a vida de um crente. E por isso nós precisamos uns dos outros. E às vezes um conselho, uma orientação, um aconselhamento preventivo evita toda uma tragédia que poderá ser enfrentada lá na frente. Então quem não precisa de conselho? Quem não está vulnerável ao erro? Se nós somos humanos, se somos humanos e cuidamos de humanos, de pessoas humanas, pessoas que podem errar e por isso precisam ser ajudadas, aconselhadas. Aí é o que diz o profeta Isaías: um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse ser forte. E aconselhamento é exatamente isso, essa ajuda, essa cooperação, esse apoio que nós damos um ao outro. Às vezes há pessoas que poderiam evitar que alguém entrasse no fracasso, e que Deus até lhe orientou para que se aproximasse dessa pessoa e lhe desse uma palavra de aconselhamento, e ele se omitiu, e depois teve que enfrentar o remorso de entender que poderia ter ajudado o irmão a fugir daquela tragédia, e ele não fez, se omitiu, e hoje pode enfrentar o remorso de poder, tinha a oportunidade de ter ajudado o irmão a evitar aquela situação e não fez, e por isso tem que enfrentar esse remorso. Meus irmãos, os membros, os crentes e nós somos humanos, e como humanos podemos errarmos, e por isso precisamos de conselheiros e precisamos de aconselhar. Quem pode dizer amém, meus irmãos? Amém, irmãos? Precisamos de aconselhamento e precisamos também aconselhar a outros para que eles possam ser ajudados na sua caminhada. Uma outra coisa que nós justificamos a importância do aconselhamento. Olhe à luz da Bíblia. Todos os reis, eles tinham conselheiros. Sim ou não? Sim ou não? Todos os reis tinham um conselheiro. Então a nação de Israel, eles praticavam, não é? Esse relacionamento entre quem exercia as coisas e alguém que apoiava, que era consultado, que orientava. Então os reis de Israel, eles tinham os conselheiros. Basta observar a história de Josias, não é? Josias enfrentou um reinado falido, morto, degradado, fracassado, a nação sem nenhuma percepção espiritual de sua responsabilidade com Deus. E a Bíblia diz que Josias começou a governar com 8 anos de idade. 8 anos de idade. Uma criança, né? Uma adolescente. Uma criança, 8 anos de idade. Mas o Espírito Santo agindo na vida dele.
Mas ele, entendendo suas limitações, até por causa da sua faixa etária, ele constituiu Ilquias. Ilquias era o seu orientador, o seu conselheiro. Ele sempre se aconselhava com Ilquias. Ilquias lhe ajudou por demais. Tanto que, diz as Sagradas Escrituras, que Josias fez um reinado que trouxe para Israel avivamento, restauração, comunhão, reconquistou o respeito espiritual daquela nação e o respeito moral daquela nação, de forma tal que a Bíblia diz que ele nem se desviou para a direita e nem se desviou para a esquerda. No site do Supremo Conselho, www.supremoconselhodaipad.com.br, na TV web, certo? Está aqui o Miquel, Felipe Miquel, ele é o técnico do Supremo Conselho para administrar o site e também a TV web. Então depois vocês poderão ver vocês lá na TV web, no site do Supremo Conselho. Primeiro, o aconselhamento e sua definição. Vamos lá, 1, 2, 3, me vote, vamos lá. O aconselhamento e sua definição. Mais só, vamos lá, 1, 2, 3. O aconselhamento e sua definição. Só as mulheres, 1, 2, 3. O aconselhamento e sua definição. Só os homens. O aconselhamento e sua definição. Todos juntos, vamos lá, 1, 2, 3. Aconselhamento e sua definição. Existe uma ideia que era muito praticada no Velho Testamento, que era a ideia do aconselhado terminantemente dependente do aconselhador. Por exemplo, quando alguém tinha um problema no Velho Testamento, aí dizia assim: eu vou consultar o profeta. E tudo que ele fazia, ele condicionava a uma decisão e a uma revelação que o profeta lhe dava. Então, esse tipo de profeta e esse tipo de aconselhamento não é prático e usual nos dias da igreja atual. Hoje, o respaldo, o conteúdo, a matéria para realizar o aconselhamento não vai ser uma autodependência de uma revelação que Deus vai me dar a respeito do problema que o irmão procurou. O irmão procurou, pastor, eu queria uma orientação, um aconselhamento. Meu irmão, vou orar e só vou lhe dizer qualquer coisa quando Deus me revelar. Isso é uma prática do Velho Testamento, não é uma prática usual para hoje. Porque tem muita gente agindo assim. Tem crente hoje dirigido por profeta, não sai de casa se o profeta não lhe disser sai, não faz isso se o profeta não dizer isso. E sabe o que é que tem acontecido com muitos que têm enveredado por esses caminhos? Casamentos acabados. Tem profetas que são verdadeiros destruidores de casamento, porque as pessoas tratam o profeta como um consultor, onde definitivamente as palavras dele devem ser seguidas literalmente, como uma espécie de consulta tipo Velho Testamento. Não vá por esse caminho não, porque quando o profeta estiver falando de fato o nome de Deus, até que vai dar bênção, mas o dia que ele estiver lhe conduzindo como suposta revelação de Deus e não passa de carnalidade, você vai acabar com você, acabar com o seu casamento e acabar com a sua casa. Então, o conteúdo, o respalde para a prática do aconselhamento hoje é a palavra, não é a revelação de uma visão a respeito do problema de quem me procurou para pedir uma orientação. Eu vou aconselhar, nós vamos ver lá na frente, a partir do que a palavra fala a esse, aquele ou aquele outro assunto. Então, esse deve ser
o conteúdo que será utilizado pelo conselheiro para aconselhar alguém. A palavra diz o que, irmão, a esse respeito? A palavra fala o que sobre esse conflito no seu casamento, sobre essa sua conduta como marido. Vamos ver o que a palavra de Deus nos diz. É isso. Observe que a maioria desses profetas aí do Paraguai, ele nem lê Bíblia. E você convida ele para a escola dominical, ele não quer nem saber da escola dominical, porque o negócio dele é só manto, é só vigília, é só repleplé, é só replaplá, e sai por aí enganando um monte de gente, e um monte de gente indo por caminhos errados, porque não estão se aconselhando com pessoas maduras, que de fato conhecem a Deus, a palavra, e que têm intimidade com Deus. Então cuidado com essa prática do Velho Testamento. Naquela época tinha de fato os profetas, o ministério profético, em que os profetas de fato eram consultados e oravam a Deus e davam orientação. Entretanto, o Espírito de Deus vinha sobre o profeta em visitação. Hoje não mais precisamos desta prática. Por quê? Porque temos aqui o cano, a Bíblia, cano completo, sagrado, que nos dá orientação em todos os aspectos da nossa vida. E temos o Espírito Santo, que não habita agora só no profeta, habita no profeta, mas habita em mim também. E habita no conselheiro, e habita também no aconselhado. Então nós precisamos termos bastante cuidado, que é uma coisa que nós temos observado, que tem acabado casamento, tem acabado muita gente. Eu estava dando um estudo com jovens, e uma jovem estava ela dando testemunho dela, e ela disse assim: olha, eu estava pronta para casar, o noivado já preparado, e tal, e de repente veio uma irmã profeta e mandou que eu acabasse o casamento, porque não era de Deus, Deus não estava no negócio, e não era de Deus, e pai, etc. E aconselhando aquelas jovens os nomes de Deus. E a jovem foi orar, pediu discernimento a Deus, e ela analisando, viu que não tinha nada errado na conduta do seu pretendente, e ela resolveu ir de encontro ao conselho que a profeta tinha lhe dado. Casou, e hoje vive muito bem. Ela contando isso agora. Ela disse que a casa dela é um lar com Jesus, e o marido dela, que a profeta dizia que não era de Deus, que era isso, que era aquilo, ela disse: eu dou testemunho, meu marido é um homem de Deus, tem caráter, homem de oração, homem comprometido. Quem pode glorificar o nome do Senhor Jesus? Amém, irmãos? Aí a profeta estava enganada. Se imaginou se ela tivesse ido atrás da conversa dessa profeta? Ela tinha perdido toda uma construção de uma felicidade. Então é preciso ter muito cuidado para não estar consultando o profeta e dependendo deles, até porque o aconselhador, o conselheiro não decide pelo aconselhado, ele aponta caminhos. A decisão tem que ser do aconselhado, e a gente vai ver pedagogia e psicologia. O que é pedagogia? A ciência que estuda a arte da educação, do ensino, que ensina, que educa. Psicologia que estuda os comportamentos do ser humano, os seus aspectos psicológicos e emocionais. Por isso temos pedagogos e temos psicólogos. Pedagogo, o ensino, a educação, educar, ensinar, a arte, as formas para ensinar, para educar. Os psicólogos estudam o comportamento das pessoas e como ajudá-las em seus comportamentos. Segundo a pedagogia e a psicologia, aconselhamento é o auxílio ou orientação pelo profissional, pedagogo, psicólogo, etc. Presta ao paciente nas decisões que este deve tomar com relação à escolha de profissão, cursos e etc.
e etc. Ou quanto à solução de pequenos desajustamentos de conduta. Desajustamentos de conduta. Nós temos a vida, ela é feita de escolhas, sim ou não? E essas escolhas, elas precisam também que alguém faça parte dela. Não que as pessoas escolham por nós, mas que as pessoas nos auxiliem nessas escolhas. A vida também é composta de conflitos, desajustes e problemas. E aí também precisamos, para sairmos desses problemas, que alguém nos ajude. Aí veja a importância do personagem, da atuação daquele que é conselheiro. Entretanto, ele diz que segundo define a pedagogia, a psicologia, que presta-se um auxílio às decisões que o aconselhado vai ter que tomar. Não é para o conselheiro decidir pelo aconselhado. Até porque se você for por esse caminho, alguém vai dizer assim: não, eu estou passando por isso porque eu procurei irmão tal e ele disse que era assim, 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 eu fiz exatamente como ele disse e não deu certo. Ele foi quem é o culpado. Olha o perigo do aconselhamento diretivo. O aconselhamento, nós vamos ver lá na frente, faz o diagnóstico e aponta as alternativas para que as pessoas escolham, mostrando as consequências de cada alternativa proposta. Mas o aconselhado é quem vai tomar a decisão qual o caminho que ele quer seguir. Vai existir alguém que você pode de fato confiar e que pode te auxiliar por demais. Então nunca absorva essa ideia de auto-solucionador dos problemas, porque isso vai lhe deixar lá na frente também só mergulhado em seus problemas. Amém? Vamos lá. Requisitos básicos. Requisitos básicos. Por aqui, daqui a pouco eu estou. Por aí. Requisitos básicos para o ministério do aconselhamento. Vamos lá. Bem forte, 1, 2, 3. Requisitos básicos para o ministério do aconselhamento. Mais forte, 1, 2, 3. Requisitos básicos para o ministério do aconselhamento. Bom, eu sou líder. Você é líder, naturalmente você vai precisar desenvolver o trabalho de aconselhamento. Sim ou não? Sim, sim ou não, irmão? Sim. A dirigente de oração sempre vai ser procurada por irmãs, sim ou não? Sim. Precisa aconselhar essas irmãs quando procuradas. A liderança da mocidade vai também. Obreiros, presbíteros, evangelistas que são cooperadores do ministério pastoral. Agora, quais os requisitos para você de fato ser um conselheiro? Para que você de fato desenvolva o trabalho de conselheiro. Primeiro, é preciso que você tenha qualidades espirituais, sim ou não? Sim. Qualidades espirituais. Qualquer pessoa vai ser conselheiro sobre você? Não. Qualquer pessoa vai ser autoridade espiritual para você pedir uma orientação? Não. Essa pessoa que quer ser conselheiro e essa pessoa que você vai procurar para o aconselhamento precisa preencher qualidades espirituais. Primeiro, precisa ser um homem e uma mulher de oração, que tem intimidade com Deus, tenha vida com Deus. Pratique uma vida de oração. Não pode ser um crente carnal ou alguém carnal. Quem quer aconselhar, desenvolver o trabalho de aconselhamento, precisa ser um homem e uma mulher de Deus em oração, que ore, que tenha intimidade com Deus. Amém, irmãos? Amém, amém, irmãos? Amém. Vocês sabem que a liderança da igreja, nós, liderança da igreja, oramos muito pouco. A nossa prática de oração é muito pouca. E quando trata-se, por exemplo, de oração coletiva, congregacional, aí é que a gente vê o fracasso. Eu fiz aqui uma cruzada de oração e distribuí para cada uma hora um grupo. Quando foi no grupo,
os diáconos e os presbíteros foi o que menos teve, que deveriam ser os exemplos para o rebanho, né? E eu acho até uma contradição, uma hipocrisia. Alguns dizem assim: a igreja precisa orar, a igreja precisa orar, o pastor não chama a igreja para orar. Aí quando o pastor convoca para orar, aquele abençoado que tem a língua desse tamanho é o primeiro que não vem orar. É o primeiro que não vem orar. Então, a liderança, o conselheiro precisa ser um homem de oração. Até porque para ter intimidade com Deus, porque você vai cuidar de pessoas, não é de objeto não. Objeto, você diz assim, você faz, ali o engenheiro sabe disso. O engenheiro manda fazer uma construção, aí ele vai olhar a construção, aí a parede não está aprumada, a coluna não foi da forma que foi mandado ser feito pelo projeto, ele diz: derruba, quebra. Vai quebrar tudo, mas a parede não vai sentir nada, o ferro não vai sentir nada, quebra e faz outra. Conselheiro não. Conselheiro trata com pessoas que sentem, que vão sentir, que às vezes chegam em lágrimas, e é preciso que você tenha intimidade com Deus, para ter sensibilidade e orientação de Deus, até para o que você vai dizer ao seu aconselhado. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Amém, irmãos? Então, qualidades espirituais de conselheiro. Segundo, oração, ser íntimo de Deus, ter o fruto, não é os frutos, né? O fruto no singular, ali são os sabores do fruto. Ter o fruto do Espírito, Gálatas capítulo 5. Veja lá, o conselheiro, eu quero ser conselheiro, você quer ser conselheiro, a irmã quer ser conselheira, precisa preencher as qualidades do fruto do Espírito que está lá em Gálatas, capítulo 5. É você ler lá. Quer ser conselheiro, quer praticar o aconselhamento, estar ao lado de alguém, procure praticar e vivenciar aquelas qualidades do fruto do Espírito. Qualidades intelectuais. O conselheiro precisa ser um leitor. Ele precisa ler muitas coisas sobre psicologia, não é? Ele precisa ler muitas coisas sobre sociologia, para saber o que é o homem na sociedade, os conflitos do homem na vida social. Ele precisa conhecer um pouquinho das fraquezas da composição humana. Ele precisa ser um homem intelectualmente e uma mulher intelectualmente leitora, conhecedora. Precisa ampliar esse conhecimento. Sim ou não, irmãos? Porque existem muitas literaturas que vai ampliar por demais o seu ministério como aconselhador, como conselheiro. Leia bons livros de aconselhamento, leia bons livros sobre o homem, sobre as fraquezas emocionais, psicológicas, físicas do homem, porque aí você, através da ampliação do conhecimento intelectual, você vai estar mais preparado para desenvolver também o trabalho de aconselhamento. O conselheiro tem a maturidade psicológica. Quem aconselha, eu já ouvi pessoas nos procurando, e quando ela traz a gravidade do que está passando, se você não tiver uma maturidade emocional, você vai ter uma reação emocional inesperada diante da pessoa, porque você escuta cada coisas absurdas no trabalho de aconselhamento, e é preciso que o aconselhador, o conselheiro, tenha maturidade emocional, psicológica, para ouvir, entender, não passar para o aconselhado que você ficou assustado e perplexo com o que ouviu, porque se você passar isso para o aconselhado, ele vai logo dar um pé atrás, porque ele não vai confiar, porque você já não demonstrou maturidade. E uma outra coisa que o conselheiro deve demonstrar é controle do temperamento, porque ninguém vai querer desenvolver uma atividade de aconselho e aconselhado com alguém que não tem controle emocional.
né? E é preciso que o conselheiro tenha um controle no temperamento para poder ser um bom conselheiro, controlar o seu temperamento. É claro que eu não sou daqueles que diz assim, como alguns filósofos, teólogos defendem. Os bons conselheiros são sempre aqueles que têm um temperamento fleumático e tal por aí. Não, eu acho que tanto sanguíneo, fleumático, colérico, eles serão sempre bons conselheiros, se eles tiverem maturidade psicológica. Eles sempre serão bons conselheiros, independente do tipo de temperamento que ele tenha. Eles serão sempre bons conselheiros. Bom, um outro requisito para o conselheiro é exatamente a postura ética. O que é a postura ética? Quando nós tratamos de aconselhamento, nós estamos tratando de alguém que nos procura e que expõe sua particularidade. Sim ou não? Sim. Essa pessoa que procura o conselheiro, independente da função eclesiástica que ele exerça, ela está dizendo assim: eu estou lhe procurando porque eu confio que esse assunto vai ficar aqui. Sim ou não? Esse assunto vai ficar aqui. Mas quando você conversa com fulano numa situação, e quando chega lá na outra congregação, você já está sabendo do problema da irmã que falou com o irmão, então isso quebra a prática do aconselhamento, porque não tem confiabilidade. É preciso que se tenha confiabilidade. O problema das pessoas não pode ser expostas a outras. Hoje mesmo a igreja, ela amadureceu. Como é que tratava-se a disciplina antes? O irmão adulterou. Aí, isso era prática há 10 anos atrás, viu? Até mesmo a igreja mais radical mudou essa prática de disciplina também. Como é que acontecia? Irmão fulano adulterou. Aí levava para o ministério. Aí como foi o adultério, como era o nome da mulher, aonde era a casa, e bababá, e bababá. Aí depois agora leva para a igreja. Agora isso meio todo mundo, viu? Irmão tal, está disciplinado, porque adulterou, e dizia todos os detalhes. E ainda mais, irmão, vem aqui, pedir perdão. Aí o irmão que o diabo agiu e eu pequei, e bababá. Pronto, aí no outro dia, 400, 300 pessoas, tudo sabendo a particularidade do irmão, e 400 pessoas vai multiplicar a 1.000, 2.000 pessoas. Esta era a forma da prática da disciplina hoje. Hoje a igreja amadureceu, e não só na igreja pentecostal, as outras também, principalmente com essas coisas aí de ação na justiça, constrangimento, não é? Danos morais. Aí a igreja deu um macharé e viu que algumas práticas disciplinares, como eram conduzidas, estavam erradas. Aí como é que a igreja acontece? Existem casos, procura o pastor. Em alguns casos, o pastor convoca só o presbitério e dá a disciplina ao irmão e nem conta para o ministério, porque reunião ministerial hoje não é mais confiável. Você reúne 100 obreiros, quando sai dali o assunto, basta chegar em casa que alguém já me liga: ó, pastor, aconteceu isso na reunião ministerial. Quem foi abençoado? Não me pergunte que eu não vou entregar. Aí o que acontece? Nem sempre, eu nem me preocupo que alguém diz assim: ah, o pastor é disso, passar a mão por cima. É porque o povo quer que eu faça igual há 10 anos atrás, não vou fazer nunca. Nós temos uma outra maturidade. Erros corrigidos e são tratados. Agora o trâmite da aplicação da disciplina hoje é outro. Há casos que são tratados só com o presbitério, e a gente nem leva para o ministério. Há casos que são levados para o ministério, lá mesmo a gente dá a disciplina e nem comunica na igreja. E há casos que são em proporções público, ou seja, quando é algo que está totalmente público e a cidade toda está sabendo, aí a gente faz todo o processo disciplinar e a gente chega na igreja e diz: ó, irmão tal,
está disciplinado por procedimento de sua conduta incompatível aos princípios bíblicos e ao regimento eterno, plá, terminou. Nada, não, mas o que é que ele foi? E te interessa o que é que ele fez, rapaz? Vai orar para ele. E aonde foi que ele fez? E depois de que maneira? Ele acaba com isso, calma com essa curiosidade. Basta apenas agora orar pelo irmão para ele pagar a disciplina e ele ser restaurado, para que essa curiosidade de tu querer estar sabendo os detalhes, rapaz, e isso vai resolver o quê? Se o cara já caiu e agora está sendo punido. Entendeu, irmãos? Então hoje a igreja tem até uma certa maturidade. Eu pratiquei algumas disciplinas aqui, eu trouxe o conhecimento da igreja, mas eu sempre escutei, não, pastor, vai chamar você, alivia fulana, aí até que a gente diga o abençoado que hoje a igreja conduz de forma mais criteriosa o processo disciplinar, ele já faz como disse a irmã Benedita, entra numa depressão. Aí o que acontece? O aconselhamento encoraja aquele que está a ponto de entrar no isolamento e uma depressão. O aconselhamento dá uma palavra de coragem e alguém diz assim, rapaz, fulano me deu uma palavra, eu estava lá embaixo, mas fulano me deu uma palavra e agora estou para cima, agora eu vou enfrentar, vou sair dessa situação, porque o aconselhamento encoraja. O aconselhamento também demonstra misericórdia, irmãos. É aquele sentido de ajudar um ao outro. Quando você escuta a situação de alguém e quando você orienta esse alguém, a pessoa se sente que está sendo alcançada pela misericórdia. E apesar dela estar numa situação difícil ou ter errado, mas ela está sendo tratada com misericórdia porque está sendo ouvida e está sendo orientada. Sim ou não, irmãos? Sim ou não, irmãos? Quinto, o aconselhamento leva ao ponto de maturidade. Quando alguém, em certos momentos da sua vida, faz tudo precipitado, errado, não é? E quebra a cabeça aqui, quebra ali. Quando ele começa a ouvir conselhos, os aconselhamentos, os conselhos vão produzir no aconselhado maturidade. A partir de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 encontros com o conselheiro, ele já se sente uma pessoa mais amadurecida. Sexto, o aconselhamento orienta. Quem diz amém, irmãos? Amém. Agora quinto, bem forte, vamos lá, 1, 2, 3. Fica fraco, 1, 2, 3. Mais forte, 1, 2, 3. Tipo de aconselhamento. Temos pelo menos, olha aqui para mim, 2 tipos de aconselhamento. O aconselhamento educativo preventivo, diga educativo, preventivo, e o aconselhamento terapêutico. Mas só, diga o aconselhamento terapêutico. Como se processa um momento de aconselhamento entre o conselheiro e o aconselhado? Como devo proceder como conselheiro um momento de aconselhamento? Siga didaticamente isso aqui, ó, e você não se perde. Sendo um homem espiritual, maduro, controlador do seu temperamento, um homem espiritual, um homem aberto, sociável, seguiu esses passos aqui didaticamente, você fará um bom conselho, dará um bom conselho e praticará bem o seu trabalho como conselheiro. Primeiro, o que é que o conselheiro tem que fazer quando alguém procura? Parar para escutar. Não vou falar nada. Você como conselheiro é procurado, você vai parar para ouvir a pessoa. Vai, irmã, fale, abre o coração. Aí ela chora, ele chora, pastor, é assim, era assim, e tal, você lá. Não se preocupe não, escute 1 hora, 2 horas, porque às vezes a pessoa quer realmente abrir o coração e jogar tudo para fora.
Eu sei que o mundo ativista, a gente já fica, meu Deus, será que vai durar uma hora esse aconselhamento? É essa coisa da gente ativista, mas ali a gente tem que entender que é pessoa e ela está dependendo de que nós a escutemos. Então, primeira coisa do conselheiro, depois vocês armam isso aí, ou desarmam, por gentileza, para não tirar a atenção, tá bom? Fica aí, espera um pouquinho. Primeiro, escutar. Primeira coisa no aconselhamento por parte do conselheiro é escutar. Escute tudo que for necessário e deixe a pessoa abrir o coração. Segundo, mantenha-se com aguçada atenção, porque você pode escutar, nós podemos escutar, mas não demonstrarmos interesse e atenção pelo que a pessoa está falando. E a pessoa aconselhada, ela tem que sentir que você está realmente ouvindo porque está preocupado em ajudá-la. Terceiro, mantenha-se emocionalmente equilibrado. Num aconselhamento vai chegar para você coisas absurdas que você nunca esperava ouvir. Mas aí, se você ouvir começar, e aí, irmão, como foi esse negócio? E não sei o quê. Aí eu chego a procurar aconselhamento, a pessoa totalmente desequilibrada emocionalmente, já está desesperada, eu nem comecei a dizer a história. Então demonstre para a pessoa controle emocional quando estiver escutando a pessoa aconselhada. Quarto, fazer perguntas visando ajudar o aconselhado na sua explanação. De repente a pessoa está expondo a situação, mas existem algumas perguntas que vão ser importantes para que pontue alguns conflitos que depois serão dados no diagnóstico. Perguntas nesse sentido. Quinto, demonstrar calor humano, humanidade. Nós somos tendenciosos a sermos muito técnicos, mas no aconselhamento a postura técnica não é funcional. A gente tem que cair um pouquinho da técnica e ser mais humano. Expresso pelas palavras seus afetos positivos, expresso pelo tom da voz, expresso pela comunicação não verbal, seus olhos, sua afeição, etc. Sexto, avaliar. Você ouviu, ela falou 1 hora, agora você tem que avaliar o que ouviu. Depois que você avalia, você olha e você vai avaliar com os dois mãos. Você já percebeu a situação? Houve erros nisso. Seu esposo também errou nisso. Mas a irmã que veio aqui jogando os cachorros em cima do seu esposo, vou usar essa palavra não vai. A irmã também fez isso. A irmã errou. A irmã já parou para avaliar isso. Já parou para avaliar essa situação. Então você faz uma avaliação na situação exposta. Depois que você avalia, então cabe você, como conselheiro, dar o diagnóstico. O que é que o médico faz quando o paciente procura ele para apresentar a doença? Ele faz todo o exame, né? Faz exame de sangue, de fezes, de urina, e bababá, tomografia, pai, você leva um monte de exame. Aí o médico diz: meu filho, a situação é essa. Tem médico que ele passa a gravidade da doença para o paciente. A doença é tão grave, mas a forma suave, a maneira que ele passa, faz com que o paciente saia do consultório dele confiante de que vai dar certo. Tem outros médicos que passam a situação de forma tão terrível que o cara nem morreu, mas já sai morto. Já sai morto do consultório. Então, a mesma coisa o conselheiro. Ele avalia a situação, mas deixa a pessoa ver que aquela situação é solucionável, que ela tem jeito. Então ele agora apresenta o diagnóstico. Quais são os remédios? Minha irmã, olha, eu já tive uma experiência assim, tratei de um caso assim. A palavra que é o remédio diz assim. E minha irmã, olha, o diagnóstico é esse, mas temos remédios para isso. E a senhora tem essas alternativas, tem essa forma de resolver
que pode alcançar isso e ter essa e essa consequência. Mas tem essa aqui, tem essa também. Essas consequências podem ser essas consequências podem ser essas. Veja, ore a Deus e veja o que é melhor para a sua vida, para a sua família, para o seu casamento. Porque a palavra, ela nos deixa claro que é assim, assim, assim e assim. Amém, meus irmãos? Fazer leitura bíblica apropriada e orar por todos que procuram ser aconselhados.